Boa tarde, pessoal. Estamos aqui começando mais um Comportamento em Cena, hoje com a participação do Jean-Luiz Leonardi, que vai falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Gostaria de começar te pedindo para se apresentar, Jean. Pode Tá falar um bom. pouquinho para a gente da sua experiência, da sua história de trabalho nessa área? Tá. Bom, eu sou o Jean Luiz Leonardi, eu sou psicólogo formado pela PUC de São Paulo, tenho especialização em clínica analítico-comportamental pelo Paradigma, mestrado em análise do comportamento pela PUC de São Paulo e atualmente eu estou fazendo doutorado em psicologia clínica na USP, aqui em São Paulo também. Sou terapeuta, sou professor do curso de especialização em clínica analítico-comportamental do Núcleo Paradigma. Sou editor associado da revista Perspectivas e Análise do Comportamento. Né? O TDAH eu cheguei, na verdade, por um caminho engraçado. Assim, né? Eu comecei estudando um pouco de transtornos psiquiátricos, um pouco de farmacologia, cheguei na farmacologia comportamental, e aí eu fui parar no TDAH porque eu estava estudando os efeitos da Ritalina e fui fazer então meu TCC da graduação, né, minha monografia de graduação sobre déficit de atenção e hiperatividade, em que eu fiz uma revisão de tudo que o JABA, o Journal of Applied Behavior Analysis, tinha publicado sobre TDAH. E aí esse TCC virou um capítulo de livro, virou também um artigo, aí acabou virando cursos, acabou virando indicação de clientes com TDAH, e aí já dei cursos de TDAH de 16 horas, de 12 horas, palestra de 1 hora, já dei para alunos de psicologia, já dei sobre TDAH também para professores da rede pública no interior de São Paulo, para professores de escola de inglês. Então foi um tema que eu fui discutindo um pouco junto com disciplina em sala de aula, etc., embora o meu trabalho fundamental seja o trabalho de psicologia clínica, transtornos psiquiátricos. Olha só, tudo partiu de um TCC, hein? O pessoal morre de medo do TCC e o TCC pode É, abrir inúmeras portas aí. é isso aí. Uhum. Jan, o que que é o TDAH? Quando que a gente pode dizer que alguém tem TDAH? Tá. Eu vou contar um pouco dos critérios do DSM, né, do Manual Uhum. Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Vou falar um pouco da quarta edição, a quinta edição tá para sair, né? Então, o que que acontece? Você tem lá é, a categoria transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, o que que acontece? Eles listam é, sintomas, tanto no âmbito da hiperatividade barra impulsividade, quanto no âmbito da desatenção. Né? Como que então você faz o diagnóstico? Eles têm lá uma lista de sintomas de desatenção, cerca de 12, 13, alguma coisa assim. Se você tiver 6 ou mais sintomas do desatenção sozinho, você vai ter o diagnóstico de transtorno déficit de atenção subtipo desatento, predominantemente desatento. Né? Se você tiver lá 6 ou mais sintomas no âmbito hiperativo impulsivo, vai ter o diagnóstico de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade do tipo hiperativo impulsivo, ou predominantemente hiperativo impulsivo. Se tiver uma combinação de 6 de um ou mais, 6 de outro ou mais, você vai ter então 12 ou mais sintomas, você vai ter o diagnóstico do déficit de atenção e hiperatividade do tipo combinado. Mas isso não é suficiente para ter o diagnóstico. Esse é o Uhum. primeiro critério diagnóstico, né? O critério diagnóstico central que o DSM aponta, e isso ele aponta para, que eu me lembro, não sei se todos, mas para quase todos os diagnósticos, é que esses sintomas eles devem causar um comprometimento importante, um comprometimento clinicamente importante. No funcionamento social, no funcionamento acadêmico, no funcionamento ocupacional. Então, tem que ter esse comprometimento e mais do que isso, esse comprometimento ele tem que estar presente em pelo menos dois contextos. Então, se a gente for falar de criança, tem que estar presente um comprometimento na escola e em casa. Então, se a gente for olhar para isso, a gente já vai ter que olhar que, bom, você tem uma criança que tem lá 9 sintomas, vamos chamar assim, né? 9 sintomas do âmbito da hiperatividade. Só aparece na escola, não tem comprometimento, não pode receber o diagnóstico. Psiquiatra nenhum vai dar o diagnóstico para ele se ele for seguir os critérios do DSM. Tá certo? Além disso, Uhum. tem mais um critério importante, que parte desses sintomas
devem estar presentes até os 7 anos de idade. Então você começa a ter desatenção, começa a ter agitação, começa a ter aqueles sintomas a partir dos 15 anos, você não pode preencher critério para um diagnóstico de TDAH. Talvez você não seja diagnosticado aos 7, mas você tem que ter tido esses comportamentos, esses padrões até os 7 anos. Essa, inclusive, é uma discussão atual sobre o DSM-5 que está para sair, que está tendo uma discussão muito forte sobre a mudança do critério de até os 7 anos para até 12 anos. Porque se essa mudança for feita, é provável que aumente muito o número de diagnósticos. E tem alguns autores, entre eles o responsável pela categoria do TDAH do DSM-4, que se opõem radicalmente a isso. Está dizendo que isso é a maior besteira, que isso vai aumentar o número de diagnósticos de pessoas que, na verdade, não deveriam ser diagnosticadas. Né? Então, eu queria deixar bem claro essa diferença entre... uma coisa é você ter lá uma agitação motora, ter esquecimento, ser distraído, ser agitado, estar sempre a vapor. Isso não configura critérios diagnósticos. Isso só vai ser um diagnóstico, só vai ser considerado potencialmente um indicativo de um TDAH se houver o comprometimento, se houver esse comprometimento em mais de um lugar, 2 ou mais lugares, e se essas coisas, ou parte dessas coisas, estavam presentes até os 7 anos de idade. Então isso já é um começo de separação entre uma pessoa que vai receber o diagnóstico e uma pessoa que pode ter sintomas parecidos, mas não vai receber. Já o TDAH ele é considerado hoje um transtorno hiperdiagnosticado. Vários artigos de psicólogos, psiquiatras, até uma matéria que saiu recentemente no Fantástico, afirmam que existem muitos erros diagnósticos, muitas pessoas dão diagnóstico de TDAH, pessoas que não têm, de fato, que não atendem a esses critérios diagnósticos. Em sua opinião, a que se devem tantos erros? Então, você sabe que na literatura existe de fato uma imensa maioria de autores dizendo que ele é hiperdiagnosticado, mas existem autores que argumentam que ele é subdiagnosticado. Só para você ter uma ideia, que quando a gente fala de TDAH é sempre tudo muito controverso. A etiologia é controversa, o tratamento é controverso. Tem autor que fala que TDAH sequer existe. Né? Então, esse erro de diagnóstico, do meu ponto de vista, é a confusão entre você detectar esses sintomas hiperativos, impulsivos, desatentos, e achar que isso é suficiente para o diagnóstico. Isso não é suficiente. Você precisa ter comprometimento, você precisa ter o comprometimento em 2 ou mais lugares, você precisa ver o quanto de dano aquilo está trazendo para o indivíduo. Né? Então não basta que você tenha sintomas. Eu acho que essa é uma das razões. Eu não sei se eu saberia dizer todas as razões. Né? Mas sem dúvida essa é uma razão importante. E aí é claro, a hora que a gente for entrar numa parte mais da análise do comportamento, é claro que a gente vai ter que olhar para quando esses comportamentos têm funções muito específicas. E você fazendo manipulações nessas funções, o padrão comportamental vai se modificar consideravelmente. Você pode dar um exemplo de uma situação em que isso acontece? Por exemplo, existem crianças que elas em sala de aula são muito agitadas. Muito agitadas, né? Então elas ficam andando pela sala, elas ficam batendo a mão, batucando a carteira, elas ficam mexendo, chamando os amiguinhos o tempo todo, elas não conseguem parar quieto por nada. Né? Você vai lá em sala de aula, faz observação, conversa com o professor, conversa com a família, vai identificando ali relações e você eventualmente descobre que na verdade essas respostas elas estavam sendo reforçadas por evitação ou eliminação de uma tarefa aversiva. A professora dá uma lição chata, chato aqui estou entendendo como um evento aversivo, é uma coisa que eu não quero fazer, eu começo a emitir respostas em que eu acabo me livrando da tarefa. Então o professor acaba, deixa quieto, não vamos fazer, não vamos dar atividade para ele, está muito agitado hoje, e ele consegue, com isso, se livrar da tarefa. Né? Então, às vezes ele está... Outras respostas poderiam entrar nessa classe, às vezes é ser colocado para fora, fazer coisas para ser colocado para fora. Né? Então, qualquer coisa para eu me livrar da tarefa, uma tarefa aversiva. O TDAH, já vi algumas discussões também sobre a base neurológica dele. Certo.
O que você pode dizer para a gente a respeito dessa discussão? Ele é um transtorno basicamente biológico, de bases biológicas, ou quando você fecha ali o TDAH, ele é algo aprendido também? Então, recentemente, há algumas poucas décadas, essa separação tem sido evitada, essa separação entre aspectos, digamos, filogenéticos e aspectos ontogenéticos, né? Então, a discussão do inato versus aprendido. Quando a gente olha para uma literatura mais antiga, existia isso, né? Tal coisa é biológica, tal coisa é aprendida, né? Já tem um problema de ponto de partida, é como se o biológico não pudesse ser aprendido. Isso não é verdade, né? Uma coisa é verdade, eu tenho um organismo que foi selecionado na história da evolução das espécies, né? E esse meu organismo, então, ele é dotado de algumas capacidades, de algumas características. Mas esse organismo ele é modificado biologicamente pelas minhas experiências individuais, né? Se eu me alimento de legumes, de frutas, de fibras, com pouca gordura, pouco sal, pouco açúcar, o meu organismo vai ser de um jeito. Se eu me alimento de uma alimentação, né, rica em gordura, em sal, enfim, essas coisas, meu organismo vai ser outro. Isso vale também para as questões comportamentais. As questões, o comportamento ele tem sensibilidades, ele tem características inatas que estão em constante interação com o meio. Então, hoje em dia, não se separa muito mais o que é biológico do que é aprendido. As pessoas olham para essas coisas em constante interação, né? Dito isso, o que a gente sabe? A gente sabe que existe um componente genético importante, né? Existe algumas pesquisas que indicam que a heredabilidade do TDAH seria superior a 70%, então isso seria uma influência genética grande. Né? Tem um artigo do Rod, que é um psiquiatra brasileiro referência no assunto, de 2004, que aponta esse dado. Né? E a gente sabe também que as crianças que têm TDAH têm volumes cerebrais um pouquinho menores, cerca de 3% menor, tem algumas assimetrias no córtex pré-frontal, no estriado, no cerebelo, e tem, sem dúvida nenhuma, algumas alterações no funcionamento de dopamina e noradrenalina em algumas regiões do cérebro. Né? Aí alguns autores vão discutir isso assim, bom, é verdade, é fato que a formação do sistema nervoso ela é governada pelas características genéticas. Né? Então, o meu sistema nervoso ele vai se construindo de acordo com, digamos, aquele blueprint, eu nunca sei como eu chamo isso em português, aquele esquema genético que vai direcionar a constituição do meu organismo. Mas o que a gente também sabe é que as interações com o mundo vão alterando, né, as experiências que eu tenho após o nascimento, ou seja, ao longo da minha vida, também altera o desenvolvimento encefálico. Né? Então fica difícil você saber o quanto que essa mudança cerebral é só genética, é claro que é também, mas o quanto que ela tem relação com a minha história de vida, com como o meu organismo foi sendo construído nas minhas interações. Então hoje o que se aceita amplamente na literatura é que existem fatores genéticos e fatores ambientais. O que então eu questionaria algumas definições que a gente vê muitas vezes, que diz, o TDAH é um transtorno neurobiológico. Não sei se é um transtorno neurobiológico, eu acho que é um transtorno, vamos chamar de psiquiátrico, enfim, é uma alteração no funcionamento comportamental do organismo que tem influências fortemente genéticas e influências fortemente ambientais. Essas duas coisas estão em constante interação, não dá mais para a gente ficar dicotomizando. Ótimo, já gostei bastante de sua resposta. Bom, retornando ao assunto do diagnóstico, como que é feita a avaliação de uma criança ou um adolescente para verificar se essa criança ou adolescente atende aos critérios para o TDAH? Que profissionais avaliam e quais os métodos usados? Tá. O profissional mais indicado para... Os 3 profissionais médicos mais indicados para diagnóstico de TDAH é psiquiatra, pediatra e neurologista. Né? São as 3 especialidades médicas que fazem diagnóstico mais estão mais preparados para isso. Né? E aí eles vão determinar o diagnóstico por meio de algumas estratégias. Né?
eles podem fazer entrevistas com os pais da criança, eventualmente pode ter acesso a informações da escola, né, do comportamento em sala de aula. Quando envolve psicólogo, pode ter observação direta na casa, na escola. Você tem preenchimento de escalas e questionários que a própria criança pode preencher dependendo da idade, os pais, os professores, né? Então tem o CBCL, que é o Child Behavior Checklist, que ajuda também. Tem 2 específicos que eu não tenho como te dizer se ele está traduzido, esses 2, se eles estão traduzidos, que são 2 questionários do Russell Barkley, que é uma referência na área de TDAH, tem livros traduzidos para português e tal, que é o questionário de situações em casa e o questionário de situações na escola. Então são maneiras de avaliar isso, né? Os padrões comportamentais para ver se fecha um diagnóstico ou não. Além disso, o pessoal da neuropsicologia tem feito algumas baterias de avaliações para ver impulsividade, autocontrole, né? Que são opostos, né? Ou é impossível ou tem autocontrole, são questões opostas. Então o pessoal da neuropsicologia também faz avaliação, né? Então, em geral, são esses profissionais que, digamos, fazem o diagnóstico. Embora um terapeuta no consultório, em geral, não vai estar muito preocupado em bater um diagnóstico, em fechar um diagnóstico, mas ele certamente vai observar esses padrões e vai ter algum indício disso também, né? E com adulto, o diagnóstico é feito da mesma forma? O diagnóstico ele é parecido, na verdade tem menos estudos com adultos do que com crianças. O que a gente sabe hoje é que em torno de 40% a 60%, talvez 70% dos adultos continuam tendo sintomas, né? Então, a avaliação do adulto vai ter que, lembra, né? Um dos critérios diagnósticos é ver se a criança se tinha até os 7 anos de idade. Um diagnóstico de adulto, se nunca recebeu, vai ter que voltar um pouco lá para trás para ver se confirmaria um diagnóstico. E aí, no adulto, às vezes aparece... Às vezes é mais difícil de identificar se é déficit de atenção e hiperatividade, se é estresse, se é depressão, que alguns sintomas podem começar a ser parecidos, né? Pode aparecer irritabilidade, pode aparecer dificuldade de concentração. Então são sintomas que você vai ter na depressão, você vai ter na ansiedade, você vai ter no déficit de atenção. Então é um pouco, você tem que ficar bem esperto para fazer um diagnóstico correto, né? Uhum. Ótimo, Jean. Você até já respondeu algumas perguntas aqui, que é da... Só verificar o nome. Que da Adriana Tavares, que estava perguntando se uma criança com TDAH tem chances de se tornar um adulto com TDAH. Então, já 40, isso aí. Os dados mostram de 40... Tem sempre diferenças nesses dados epidemiológicos, depende de onde foi feito o estudo, depende do método, mas os estudos mostram que entre 40% e 70% das crianças que foram diagnosticadas continuam tendo o diagnóstico quando adultos. Jean, vamos falar sobre a Ritalina, que é um dos medicamentos mais usados no tratamento do TDAH. Certo. Existe uma discussão se ela funciona ou não. O que você acha? O que você pode dizer pra gente a esse respeito? Então, eu não vou te falar o que eu acho, eu vou te mostrar o que a literatura mostra, certo? Vamos basear em dados científicos. O que a gente sabe da Ritalina? Existem pesquisas de meta-análise, né? Para quem não sabe o que é uma meta-análise, imagina a seguinte situação, né? É uma pessoa que pega todos os estudos que foram feitos, então imagina ter um estudo feito nos Estados Unidos com 3 mil participantes, 1.500 usaram Ritalina, 1.500 não usaram, e aí eles têm lá o resultado. Aí você tem um outro estudo na Dinamarca com 200, você tem outro estudo no Brasil com 900, você vai tendo estudos. O que é uma meta-análise? É a junção, uma revisão de todos esses estudos com tratamento estatístico avançado para chegar à conclusão final. Enfim, tem efeito positivo? Não tem efeito positivo, né? O que as pesquisas de meta-análise sobre metilfenidato, que é o nome do composto da Ritalina, mostraram? Mostraram que Ritalina é eficaz no tratamento do TDAH, tanto com crianças, tanto com adolescentes, quanto com adultos, a curto e longo prazo. Vamos só pensar numa coisa. Quando a gente está falando que ela é eficaz, a gente está falando do quê? A gente está falando na supressão de hiperatividade e na melhora de atenção. Isso a Ritalina faz, sim. Os dados mostram que ela faz isso, não há discussão.
O problema qual é? O problema é numa intervenção dar apenas a Ritalina. Por quê? Porque Ritalina não ensina comportamento. Remédio nenhum ensina comportamento. Ela pode ser talvez uma condição fundamental para que eu aprenda comportamentos novos, porque eu estou tão hiperativo, eu não tenho a chance de aprender um comportamento novo. Mas ela vai suprimir e eu posso usar para ter um controle para eu então aprender novos comportamentos. O que o pessoal da análise do comportamento tem visto? Né? Lá na revisão que eu fiz do Journal of Applied Behavior Analysis, no nosso JABA, eu revisei acho que 34 artigos sobre déficit de atenção e hiperatividade com intervenções comportamentais. Lá, alguns trabalhos envolveram Ritalina, boa parte dos trabalhos envolveram Ritalina. O que dá para ver? Existem casos em que a Ritalina é dispensável, a intervenção comportamental sozinha faz mais resultado, ou seja, você não precisaria que aquela criança estivesse medicada. Você tem casos em que a combinação intervenção comportamental mais Ritalina é o que traz o melhor resultado, e você tem casos que a Ritalina sozinha também traz um bom resultado. Então, qual é a conclusão disso? A conclusão disso é que, assim, Ritalina funciona ou não? Sim, em média funciona. Agora, para cada indivíduo, vai funcionar ou não vai funcionar? Vai precisar de uma análise individual. Porque tem gente que funciona, mas ele não precisa. Tem gente que funciona e ele precisa, porque ele não, o padrão é muito ruim sem. Né? Quem quiser ver um pouco mais isso detalhadamente, tem um artigo que eu publiquei recentemente na Perspectivas e Análise do Comportamento, que chama... Como é que chama? Chama Fundamentos Empíricos da Análise do Comportamento Aplicada para o Tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Lá conta um pouco casos em que o remédio é fundamental, casos que o remédio não é fundamental. Então, assim, é uma ferramenta excelente? É. Mas como toda ferramenta, pode ser muito mal utilizada, pode ser brilhantemente utilizada. Esse artigo ele pode ser encontrado online no Google? Tá online, tá? Ele é gratuito, tá acessível, gratuito no Google. Tá no site da Perspectivas também, tá facinho de pegar. É um artigo que eu escrevi com a Denise Rubano, que foi a minha orientadora de TCC lá na PUC São Paulo. Depois a gente vai divulgar ele lá no evento do Comportamento em Cena de hoje para facilitar tá os bom. nossos espectadores. Agora, eu não sei se te interessa saber de algumas polêmicas que existem na Ritalina, assim. Claro, eu adoro polêmica. Que elas, na verdade, elas têm um pouco, são polêmicas que estão fora da questão científica e tem mais a ver com questões políticas, econômicas, enfim. Né? Então, você quer que eu fale sobre isso? Sim, pode falar. A gente adora polêmica. Tá bom. Então, tem três controvérsias centrais no que diz respeito à Ritalina. Uma delas diz respeito aos interesses financeiros dos laboratórios, que é sempre uma questão quando a gente fala em farmacologia. Tem a controvérsia da similaridade com a cocaína, que é uma droga semelhante, a gente chega lá, e o seu uso recreativo. Né? Então vamos lá do começo. Interesse financeiro, qual que é a questão? Existem alguns autores que vão dizer que existe uma tendência de alguns autores a forçar a concepção de que o TDAH é um transtorno essencialmente biológico. Por quê? Porque um problema biológico sugere uma intervenção biológica. E que, na verdade, os autores que forçam essa visão, eles estariam forçando essa ideia para vender mais remédio. Né? Então, por exemplo, uma polêmica recente que teve foi do próprio Barkley, né? Acho que foi do próprio Barkley, em que ele saiu na capa do New York Times, isso faz acho que foi 2009 ou 2008. O que aconteceu? O Barkley declarou para o imposto de renda dele lá nos Estados Unidos alguma coisa em torno de $1,5 milhão, 2 milhões de dólares, por prestação de serviços ao laboratório fabricante da Ritalina. Né? Então, tudo certo, dentro da lei, recebi $1,5 milhão aqui de dólares pela prestação de serviço, está aqui a declaração de imposto de renda, etc. E isso suscitou interesse de algumas pessoas, de alguns órgãos regulamentadores, e
e foram tirar satisfação com ele. Queremos saber que prestação de serviço foi essa. E ele não declarou qual foi a prestação de serviço. Ele disse que era uma informação era sigilosa e alguma coisa por aí. Isso gerou um bafafá, né? Porque o Barclay ele é a principal autoridade em déficit de atenção. Se você escrever no site de alguma livraria déficit de atenção e hiperatividade, a primeira referência que você vai achar deve ser algum livro do Barclay. Então ele tem manual para psiquiatra, ele tem manual para psicólogo, ele tem manual para os pais, ele tem manual para professor, ele tem testes, ele tem uma indústria do TDAH, tá na mão dele. E isso gerou um frisson, assim, que na verdade ele estava de alguma maneira contribuindo para o uso de Ritalina, né? Quando você olha para os dados de consumo de Ritalina, eles são de fato impressionantes, assim. Por exemplo, tem um dado da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que mostra que o crescimento de Ritalina de 2000 a 2004 foi de 1000% de uso de Ritalina. Tem um dado mais novo, que acho que foi de 2004 a 2008, 2009, que foi uma porcentagem absurda também, né? Parece que na revista Veja de hoje saiu, não sei se é de hoje, da semana passada, saiu uma matéria sobre TDAH, que tem um dado novo da Anvisa, que é um crescimento recente de 75% do uso. Assim, é tudo assim, aumenta 10 vezes, aumenta, dobra, um aumento de Ritalina muito grande. E isso sempre tem trazido à tona aí essas discussões, né? Então essa é das questões financeiras. Da cocaína, o que acontece? Tem um estudo que foi publicado na Archives of General Psychiatry, que é uma das revistas de psiquiatria mais importantes e respeitadas do mundo, que mostrou que o metilfenidato, a Ritalina, tem efeitos farmacológicos muito similares ao das cocaína, que é uma das drogas mais reforçadoras, né, do ponto de vista de manutenção de um responder. E depois teve um relatório do Drug Enforcement Administration nos Estados Unidos, que é um órgão federal que controla abuso e tráfico de drogas, né? Esse órgão mostrou no relatório que essas similaridades foram exploradas em vários estudos e concluiu que a Ritalina funcionaria como um substituto da cocaína, né? Tem outros estudos também que mostraram que dependentes de cocaína que experimentaram Ritalina por via intravenosa relatavam os mesmos efeitos subjetivos da cocaína, né? Então, essa é uma controvérsia, mas assim, para quem está assistindo não precisa ficar desesperado achando que o filho está usando cocaína. Não é isso. Existe um funcionamento farmacológico similar, e por ter um funcionamento farmacológico similar e a estrutura química da Ritalina ser parecida com a das anfetaminas, ser na verdade praticamente um tipo de anfetamina, isso gerou uma preocupação dos pais, das pessoas que fazem leis, né, dos legisladores, em que a gente está dando para as crianças. Será que isso tem algum dano, se não tem algum dano? Então isso tem toda uma discussão, né? Uma terceira controvérsia, que na verdade é menos uma controvérsia, mas é mais uma preocupação, é que a Ritalina passou a ter um uso recreativo, né? Seja porque ela dá um efeito, se você cheirar ou se você injetar, dá um efeito de barato, tipo uma droga de abuso, seja porque ela melhora o funcionamento de atenção, de cognição, etc, né? Então, tem um estudo que saiu, se eu não me engano, na Nature, eu não lembro onde que saiu, que mostrou... Como é que era? Peraí que eu tô lembrando. Sim, lembrei. É um estudo que saiu na Nature em 2008, que falou que o uso de Ritalina estava disseminado na comunidade científica. Que os alunos de mestrado, alunos de doutorado, usavam Ritalina para estudar. Eu conheço, inclusive, pessoas da medicina que usam para estudar para as provas de residência e por aí vai. Conheço vários também, vestibulando. Conhece, então. Né, eu sempre brinco que... eu sempre brinco que daqui a pouco vai ter que ter exame antidoping no vestibular, né? Então o cara chega para fazer a FUVEST, ele vai fazer xixi no potinho para ver se ele está fazendo em condições, né, corretas, digamos assim, não sei se está errado usar. E aí isso foi no começo de 2008. No final de 2008, alguns pesquisadores muito importantes das ciências em geral, entre eles o Michael Gazzaniga, que é um neurocientista de ponta, né? Esses autores eles assinaram um manifesto, também publicaram na revista Nature, pedindo que o uso de drogas para melhorar o desempenho, digamos assim, intelectual, fosse regulamentado e liberado. Entendeu? Eu sou um pesquisador, eu produzo conhecimento, eu tenho um papel social importante. Então, olha, se eu posso funcionar melhor, deixa eu funcionar melhor. Não tem o cara que toma
proteína isolada, bonitinho, para ter um crescimento muscular. Então, deixa eu usar a Ritalina para eu ter um desempenho melhor na minha produção de conhecimento. Então, pra você ter ideia, existem pessoas, digamos, importantes na ciência pedindo que a Ritalina fosse liberada para esse uso. Então, que fosse um uso autorizado para melhorar o desempenho. Isso é um dado até recente, né? Um dado que... recente, eu quero dizer assim, até pouco tempo, estou me expressando mal, até pouco tempo atrás era nisso que se falava. Mas saiu um estudo da Unifesp, há pouco tempo atrás, deve ter coisa de 3 meses, acho, que uma equipe da Unifesp fez um estudo e nos participantes que eles tiveram não houve melhora da atenção pela Ritalina com pessoas sem TDAH. Então essa ideia de eu não tenho problemas de atenção, usar a Ritalina para estudar seria muito mais um efeito placebo do que o efeito farmacológico de verdade da droga. Esse estudo da Unifesp está trazendo uma informação mais nova sobre essa discussão, que se esses dados forem replicados e se mostrarem consistentes, esse manifesto do que o pessoal publicou na Nature perderia o valor. A Ritalina teria uso útil somente em pessoas de fato com o déficit, né? E o uso recreativo dela, ou mesmo terapêutico, pode trazer algum efeito colateral? Sempre tem, né? Mais danoso, mais perigoso? Assim? Então, a pessoa que tem um déficit de atenção de fato, ou seja, vai existir uma alteração no funcionamento de dopamina e noradrenalina, usar a droga, ela está, digamos, pondo em balanço uma coisa que o organismo dela não tem muito bem balanceado. Então, o dano vai ser efeitos colaterais razoavelmente tranquilos de remédio, né? Agora, a pessoa que não tem o déficit usar, ela está impondo uma coisa que vai, na verdade, tirar de balanço. Né? Vai contra a homeostase dela, porque ela não precisa daquela substância, ela está introduzindo aquilo. Então ela vai sofrer mais efeitos colaterais, em média, do que a pessoa que tem de fato o déficit. Né? Bom, Jean, a gente está com uma lista enorme de perguntas aqui. Vou selecionar algumas para a gente ir falando sobre elas. A primeira, da Roberta. Tá. Eu tenho um sobrinho que foi diagnosticado com TDAH aos 6 anos. Hoje ele tem 7 anos e meio. Ele começou o tratamento com Ritalina de 10 miligramas, um tempo depois, e passou para a Ritalina de 20 miligramas atualmente, para cobrir a maior parte do dia. Recentemente trocamos de médico e ele recomendou o uso de Venvance. O que notamos é que quando ele toma o remédio, sua capacidade de concentração realmente aumenta. Porém, no uso de qualquer um deles, notamos que ele fica angustiado e sem paciência e bastante irritado. Gostaria de saber se existem queixas de outros pacientes quanto a esse problema e se teria uma solução para essa situação. Certo. Olha, eu não sei muito quanto que eu posso me posicionar quanto a isso, que é uma pergunta bem de médica, né? Uma pergunta sobre o remédio. O que eu sei é que o Venvance é um remédio novo, ele chegou no Brasil há pouco tempo, e ele de fato ele é um bom substituto para a Ritalina, porque a Ritalina ela tem uma meia-vida de 3 a 4 horas, né? Então a Ritalina a pessoa usa, ela tem aquele efeito 3, 4 horas, passa o efeito, e aí se ela quiser continuar sob efeito da Ritalina, ela vai ter que tomar outro remédio, outro comprimido, né? Então é muito comum você ver a criança que toma de manhã, para passar a parte da manhã na escola, toma à noite para fazer toma de manhã para passar o dia na escola, toma depois do almoço para fazer a lição de casa, estudar para as coisas da escola. Se é um grau mais leve, nem toma à noite, joga videogame, faz as atividades de prazer sem a Ritalina. Se é um caso que é mais forte o déficit, às vezes toma então aí para dar um efeito para o fim do dia e noite. Né? O Venvance não, o Venvance ela tem a chegar de 12, 13 horas no organismo, né? E então dura praticamente o dia inteiro. Se está tendo um controle muito bom da concentração, parece que nesse sentido ela está boa. Agora, quanto a esses efeitos colaterais, aí tem que ver com o médico. Quanto esses efeitos colaterais são efeitos que tendem a irem sumindo, que às vezes os efeitos colaterais, às vezes eles vêm com força no começo do uso do medicamento, eles vão dissipando ao longo do uso, ou quanto é uma coisa que vai ficar. Se vai ficar, o quanto que dá para conviver com isso, o quanto que é insuportável,
e explorar com o médico alternativas ao medicamento. Enquanto você falava, eu vi uma coisa interessante aqui. O pessoal que está assistindo a gente é muito, muito rápido. Você falou do Tá? artigo ali atrás, eles já encontraram o artigo e Ah, postaram a referência dele lá no grupo. legal. O meu? Isso, o artigo que você citou, Tá, que você publicou. tá. Bom, outra pergunta. Quais os impactos do TDAH sobre as emoções da criança? Então, isso vai ser bem individual, né? Porque aí vai depender muito da história de reforçamento. Algumas crianças hiperativas, vou falar da hiperatividade primeiro, né? Algumas crianças hiperativas vão acabar tendo reforçadores por isso. São pessoas que acham legal ela ser agitada, acham legal ela não parar quieta, acham legal ela sair derrubando as coisas pela frente, acho tudo super legal. Então ela acaba tendo reforçadores e ela pode ser eventualmente punida, né? Às vezes uma família que acha aquilo mais chato, a criança enche o saco, não para quieta e tenta pôr no lugar, isso vai ter um efeito mais negativo sobre essas sensações e sentimentos. A desatenção costuma Uhum. ter um efeito um pouco mais danoso para as emoções, que às vezes a criança ela se sente incompetente, se sente burra, se sente retardada, já ouvi criança falar isso. Acho que eu devo ser retardada, porque as pessoas conseguem e eu não consigo. Né? Então isso vai ter efeito naquilo que a gente chama de autoestima, né? Então vai ter um efeito importante, especialmente na desatenção, a pessoa pode se sentir incapaz nesse sentido. Agora uma outra pergunta da Adriana também. O treinamento de habilidades sociais pode beneficiar o tratamento do TDAH? Olha, se houver questões de déficit social que tem uma relação direta com essa hiperatividade, então a criança ela tá, o jeito dela ser hiperativa acaba trazendo prejuízos sociais, que os coleguinhas acham ela chata, acham ela inadequada, se incomodam, sim. Você pode fazer um treino de habilidades sociais, mas é um treino de habilidades sociais que vai ter que estar vinculado a um treino de autocontrole. Porque muitas vezes o incômodo que o imperativo produz no outro tem muito menos a ver com o repertório social, ou seja, de saber emitir respostas adequadas para aquele contexto, e muito mais a ver com o controle de impulso. Ela não consegue. Né? Então, se ela só não consegue, ela tem um repertório, o treino de habilidades sociais não faz muito sentido. Se ela não sabe muito bem o que fazer, Uhum. ótimo, o treino de habilidades sociais vai ser muito bom, mas ele vai ter que estar junto com o treino de autocontrole para controlar essa Uhum. impulsividade aí. Já. O pessoal está elogiando pra caramba a sua entrevista e atualmente estamos com Obrigado. 323 pessoas online assistindo. Obrigado, que bom. Bom, outra pergunta aqui, uma pergunta da Nathalie. Ela Sei. está pedindo para você falar um pouquinho sobre o tratamento comportamental. O que que o psicólogo faz Tá. quando ele recebe criança, um adulto ou um adolescente com TDAH? Sei. É criança ou adulto? Não ouvi. O que que o psicólogo faz quando ele recebe uma criança, um adulto ou um adolescente com TDAH? Tá. São intervenções diferentes. Né? Então, acho que eu vou começar com a criança. Né? Primeira coisa, bom, isso eu vou responder se você me perguntar sobre depressão, se me perguntar sobre ansiedade, se me perguntar sobre TDAH, sobre o que você quiser me perguntar, sobre o porquê as pessoas comem o que elas comem, eu vou responder. A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma boa análise de contingências, uma boa avaliação funcional, né? Ou alguns preferem uma boa análise funcional, tá? Então, quais são os passos de uma avaliação funcional? Então, primeiro eu vou ter que identificar quais são as respostas-alvo em questão. Então, o diagnóstico, ele não é suficiente para ele me dizer o que eu vou fazer. O diagnóstico, ele agrupa padrões comportamentais. A criança corre muito, a criança fala muito, a criança se mexe muito, a criança faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E eu não faço nada com isso. Eu preciso, então, primeiro saber quais são as respostas-alvo. Especialmente porque muitas vezes no consultório chega assim, ela está sempre a todo vapor. Ela não para quieta. Isso não está dizendo que comportamento ela emite. Você concorda comigo? O que é estar a mil? Não sei o que é estar a mil. O que é estar a mil? Né? Que nem você pergunta para a pessoa, e aí, como é que foi o fim de semana? Ele responde, normal. O que é normal? Não sei o que é normal. Normal para quem? Né? Normal para algum é cheirar uma Uhum. carreira de cocaína por dia. Normal para outro é passar 15 horas estudando. Normal para outro é bater na mulher. O que é normal? Né? Então, a criança vai vir
Ah, hiperativa, ela é muito, né, tá sempre ligada na tomada, tá. Quais são as respostas-alvo? Então é ficar fora da carteira, é correr pela sala, é derrubar objetos, vamos lá, né? Então determinei esses comportamentos, então sei que são esses. Fiz isso, eu preciso saber quais comportamentos são alternativos a esse. Então ele faz isso. Dá pra ver meu dedo na câmera, né? Ele faz isso, eu preciso que ele Dá faça tempo. isso. Então, eu preciso saber da onde eu parto para onde eu vou. Muitas pessoas começam uma intervenção sem saber onde quer chegar. Isso é um problema. Se eu não tiver a meta, estou perdido. Eu identifiquei o que ele faz, identifiquei o que ele deveria fazer no lugar. Qual o comportamento alternativo. Não adianta eu falar, ele não pode fazer isso. Tá, enquanto ele não faz isso, ele tem que fazer alguma coisa. Qual comportamento será esse? Né? Tem que ter uma alternativa. Identifiquei o que ele faz, aí, então, identifiquei o que ele faz, estou falando só da resposta. Ok? Identifiquei a resposta. Agora eu vou começar a identificar os eventos ambientais que mantêm essas respostas-alvo, ou seja, eu vou falar de consequências reforçadoras, podem ser contingências de reforçamento positivo e contingências de reforçamento negativo, e vou identificar os eventos ambientais que evocam essas respostas-alvo, né? Eventos antecedentes, estímulos discriminativos, enfim, né? Também posso fazer isso de várias maneiras. Posso fazer observação direta da criança no meu consultório, usando algumas atividades. Posso fazer observação da criança na escola. Posso aplicar escalas. Posso conversar com os pais. Posso conversar com os professores, enfim. Né? Fiz essa identificação. Quais são as regras gerais da intervenção? Né? Primeira regra geral: substituir as respostas disruptivas por respostas alternativas que produzam reforçadores tão bons quanto. Tão bons quanto. Né? Então, em geral, a gente está falando do quê? De uma resposta que tem um custo de resposta igual ou menor que a hiperativa, que a disruptiva, que a que atrapalha, senão não adianta. Né? Não adianta eu querer trocar esta resposta por uma resposta super... Não, ele vai ficar nessa. Né? E essa nova resposta deve produzir um reforçador ou igual ou maior que o disruptivo. Então, esse é o ponto 1. Então, vou repetir. Primeira regra geral. Substituir respostas disruptivas por respostas alternativas que produzam reforçadores iguais ou semelhantes, tão bons quanto, né? Um custo de resposta parecido ou menor. E eu posso também substituir eventos antecedentes que evocam essas respostas disruptivas ou por antecedentes que não os evocam, ou, né, por antecedentes que evocam respostas alternativas. Isso é a regra geral. Tá? Essa regra geral a gente vai seguir e a gente vai trabalhar fundamentalmente, claro, sempre com a contingência inteira, mas muita gente vai fazer manipulação de consequências. Né? O que os estudos mostram? O que a literatura mostra? Para quem quiser, neste caso, tem um artigo muito, 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 muito bom que eu preciso encontrar aqui. Peraí que eu já encontro. Dá um segundo. Que Ok. tem um bom resumo. Tem até esse artigo, eu citei um pouco ele lá, eu contei um pouco o que eles pensam naquele texto que eu publiquei no Comporte-se sobre as 4 funções do TDAH, que para quem quiser tá bem resumidinho lá. Né? Mas tem um texto muito bom que chama Functional Assessment of Behaviors Related to Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Linking Assessment to Intervention Design. Depois eu posso pôr lá na página do evento. É do Dupont e do Irving. Está publicado na Behavior Therapy em 1996. O que eles contam nesse artigo? Eles contam que os estudos mostram que, em geral, comportamentos típicos de TDAH, eles são controlados por 4 funções básicas. Fuga e esquiva de tarefas aversivas, em geral tarefas escolares e tarefas domésticas. Atenção de adultos e de colegas. Acesso a um objeto ou atividade, em geral, né, mais reforçador do que a tarefa ou objeto que se espera que a criança tente. Então, videogame, celular, videogame portátil, figurinha, alguma coisa do tipo. E a menos comum, que é a estimulação sensorial. Então, aquele reforçamento automático, que é o reforçamento, são as próprias sensações de fazer a coisa agitada. Pensa numa pessoa que corre com o carro e não está com pressa de chegar. É isso que quer dizer estimulação sensorial. Né?
Então eu não estou com pressa em chegar, eu estou com meia hora adiantado, mas eu estou largando o pau no carro porque eu gosto da sensação de velocidade. É um pouco essa a ideia, né? Então, o que eles fizeram? Eles identificaram essas 4 funções do TDAH, então fuga e esquiva de tarefas escolares e domésticas, atenção de adultos e colegas, acesso a objeto ou atividade e estimulação sensorial. E aí, com base naquelas 2 regrinhas gerais que eu já falei para vocês, substituir disruptivos por comportamentos alternativos e trocar antecedentes, eles sugerem algumas possibilidades de intervenção para cada uma dessas funções, né? Então, você acha que eu falo um pouco disso, não? Acho que pode falar. Até Tá. porque é outra pergunta. Como é feita a intervenção? Tá. Então, aí o que você vai ver? Identificou as respostas, alvo que você quer mexer. Estabeleceu para onde você quer que essa resposta vá parar, né? O que vai entrar no lugar dela. Identificou qual função está mantendo, ou seja, qual estímulo é o reforçador no caso. Fez essa identificação, você pode fazer então algumas intervenções. Por exemplo, na função fuga e esquiva de tarefa, você pode fazer 2 coisas. Diminuir a aversividade da tarefa, tem várias maneiras de fazer isso, que eles contam nesse artigo, ou permitir a fuga e esquiva da tarefa como consequência de uma resposta mais adequada. Então, ao invés da criança sair correndo pela sala, você permite que ela se esquive da tarefa pedindo um intervalo quando ela termina a tarefa, pedindo para ir no banheiro antes de concluir a tarefa, permitindo que ela fique 5 minutos sem fazer nada porque ela quer dar uma esquivadinha. Então é muito melhor que ela consiga esquivar pedindo do que detonando a sala de aula, né? E para diminuir a aversividade da tarefa tem várias maneiras. Dá possibilidade de escolha, substituir tarefas de menor preferência por de maior, reduzir o tamanho da tarefa, quebrar em vários pedaços, intercalar as tarefas aversivas com atividades mais reforçadoras e assim por diante, né? Quando a função identificada, o reforçador que mantém esse padrão comportamental é a atenção de adultos, você pode ignorar o comportamento disruptivo, então como se fosse uma extinção, mas não é uma extinção por quê? Porque você vai fornecer atenção contingente à emissão de respostas mais adequadas, né? Então aí, para quem gosta de termos técnicos, dá para você falar em DRO, DRA e DRI. Reforçamento alternativo de outros comportamentos, reforçamento diferencial de comportamento de uma resposta alternativa, reforçamento diferencial de uma resposta incompatível, né? Essa é uma intervenção para a função de atenção de adultos. Outra intervenção é você aumentar a frequência de atenção não contingente. Então é simplesmente essa criança ter mais atenção na vida, né? Muitas vezes ela vem de uma família que o pai trabalha demais, a mãe trabalha demais, ela tem uma densidade de atenção na vida pequena, né? E na medida que ela vai para a escola, ela vai produzir, então, vai emitir essas respostas todas para produzir algum tipo de atenção, né? Ele sugere uma terceira alternativa que eu não gosto muito, que é usar o timeout, que é o famoso cantinho do castigo para pensar da Super Nanny, né? Tem alguns efeitos de contracontrole, enfim, não sou muito favorável ao uso de procedimentos aversivos. Eu acho que isso tem que ser sempre a última das últimas opções e ainda assim questionar se é o caso, né? Tô muito rápido, não? Não, tá ótimo. Tá bom, tá. Se é função... Oi, você quer falar? Não, pode concluir. Tá. Se a função, o reforçador que está mantendo é a atenção de colega, bom, você pode separar a criança que aí diagnosticada, ou que tem esse padrão comportamental, dos amigos prediletos, ou seja, você está tirando os SDs que aumentam a probabilidade de ela emitir aquelas respostas. Então, se eu vou lá e taco bolinha de papel na professora, o que reforça isso? É o sorriso, a risada, o muito bem, o joinha do meu colega do lado? Bom, eu tirando ele de perto, a probabilidade de esse reforçamento acontecer é menor, né? Outra alternativa é incorporar a atenção dos amigos nas tarefas. Então, alguns trabalhos em grupo bem pensados, bem planejados, pode ser o caso. Os americanos usam uma estratégia legal que chama peer tutoring, que um colega ensina para o outro, eles vão revezando quem é o mestre, quem é o aprendiz, né? Você pode também, de alguma maneira, manejar contingências para que os colegas que dão atenção ignorem a criança. Provavelmente vai ter que ter algum reforçadorzinho embutido aí, né, para essa criança. E também tem uma coisa legal que eles fazem, que é uma contingência grupal,
em que a criança ganha reforços pela sala de aula por completar tarefas, obedecer regras, enfim, emitir as respostas adequadas lá para o contexto escolar. Então, divide a sala em duas equipes, vai ser uma competição que vai durar os 5 dias da semana de aula, né, segunda a sexta, tem algum reforçador final, alguma troféu, um prêmio, um comestível, não sei, e as crianças, elas ganham, pode ser adolescentes também, né, elas ganham pontos por tarefas individuais, por tarefas em duplas, por tarefas em grupo, mas o ponto nunca é dela, o ponto é do time. Não um jogo de futebol, né? Eu faço gol, mas o ponto não é meu, o ponto é do time. No final da semana, você vê quem tem mais pontos, quem tiver mais pontos ganha o troféu, semana que vem começa a contingência a valer de novo. Né? Esse procedimento ele é muito útil para a função de atenção de colegas, porque os próprios colegas regulam o comportamento dos outros amigos ali. Então vira uma coisa que vira uma autorregulação. Né? Terceira função que eles identificaram... Oi. Pode falar, eu vou te fazer uma pergunta sobre o que você está falando. Tá, peraí que eu já chego, deixa eu concluir isso aqui para a gente não se perder. Uma terceira função que eles identificaram é quando o reforçador é um objeto ou uma atividade. Então, a criança não está prestando atenção na lição escolar porque ela está mexendo no celular. Ela não está prestando atenção na aula porque ela está no Facebook no celular. Você não está fazendo a sua monografia da faculdade porque você está no chat do Facebook. Né? Então, o que acontece? Qual é a intervenção? Você impede o acesso ao objeto, a essa atividade, durante a realização da tarefa. Então, estou fazendo a tarefa, o objeto não pode estar aqui. Entendeu? A coisa não pode estar aqui do meu lado. O videogame não pode estar do meu lado, o celular não pode estar do meu lado. Ou não pode apresentar de jeito nenhum quando a criança emitir um comportamento inadequado. Isso é um clássico, né? A criança pede uma coisa, a mãe fala, não vou dar. Ah, por favor, começa a causar, né? Derrubar tudo, fazer as coisas, o pai não aguenta mais, a mãe não aguenta mais, cede. Então você está reforçando esse comportamento disruptivo aí. Outra alternativa para intervenção para essa função é liberar acesso ao objeto ou atividade contingente ao término da tarefa. Então, vou fazer 40 minutos de monografia, ficar 10 minutos no Facebook. Vou fazer 40 minutos de monografia, ficar 10 minutos no Facebook. Então eu permito o acesso contingente a uma resposta adequada. Né? E a última função que eles identificaram é de estimulação sensorial. Ela é muito mais rara, é 3, 4% dos casos de comportamentos hiperativos e desatentos são mantidos por essa função, por esse reforçador. Né? Então a agitação por ela mesma é reforçadora, e a desatenção é quando a pessoa está naquela coisa meio sonhando acordada, viajando e tal. E aí é muito simples a intervenção. Você interrompe, né, a produção dessa estimulação, dá uma pequena chamada de atenção, redireciona para o comportamento, né, vamos lá, tá aqui, não sei o quê, e também aumenta, enriquece a estimulação do ambiente. E isso vai diminuir a chance de a criança procurar por autoestimulação, né? Então ela tem um ambiente mais rico. Então, de novo, as quatro funções são fuga e esquiva de tarefa, atenção de adultos e de colegas, acesso a um objeto ou atividade, estimulação sensorial. Falei na ordem do mais comum para o menos comum, comentando então algumas estratégias de intervenção. Acho que tem algumas perguntas, depois eu falo do caso do adulto, né, que acho que a Nathalie perguntou. Isso, tem uma pergunta aqui sobre, você falou de reduzir a aversividade das tarefas, né? Certo. Das tarefas escolares. Isso. A pergunta é, com as exigências conteudistas que temos, como podemos conseguir reduzir a aversividade das tarefas? Tá. Então, tem várias maneiras e vai ser bastante individual de aluno para aluno, né? Mas essa é uma resposta muito ampla, muito genérica, muito depende, que eu não quero ficar só nisso. Então, ter uma educação menos aversiva não é incompatível com uma educação conteudista, né? Eu não acho que é incompatível. Você pode muito bem ensinar conteúdo de uma maneira mais reforçadora. Por exemplo, trazendo o conteúdo escolar mais próximo da realidade da criança. Então você às vezes fica aprendendo coisas que você fala, gente do céu, o que é isso? Né? Então, por exemplo, já aconteceu de eu ver aluno de curso de inglês particular, que não queria fazer o inglês, odiava o inglês, né?
E aí, o que fizeram para que aquele estudo de inglês ficasse mais interessante, ficasse mais reforçador? Trouxe aquele inglês para a realidade dele. Então, o que ele gostava na vida? Ah, ele gostava de videogame. Tem jogo de videogame que só se fala em inglês. Ah, tem uns cards colecionáveis que tem uns textos em inglês. Ele não entende o que está escrito, né? Ah, sobre o que ele gosta na vida? Ah, ele gosta de, sei lá, de Pokémon. Estou inventando aqui. Então vamos ler o gibi em inglês do Pokémon como exercício. Por que eu sou obrigado a fazer o exercício da apostila? Eu não posso aprender de outra maneira, né? Quando você tem um reforçador intrínseco, você vai aprender da maneira que você quiser. Não é? Quando a gente estudava psicanálise na faculdade, como é que era? Era a maneira extrínseca, era para tirar nota e se livrar daquilo, não era? Porque aquilo não fazia sentido pra gente. Como que a gente estuda análise de comportamento? Não precisa ter ninguém dando nota, não precisa ter ninguém falando se tá bom, se tá errado. Você compra livro, você lê blog, você lê artigo, você grifa o texto, você faz o que você conversa com as pessoas, você faz o caminho que você precisar. Não precisa chegar mais perto da realidade da criança. Essa é uma possibilidade. Outra que eu disse é, reduz o número de exercícios. Quebra os exercícios. Eu tenho que fazer 20 exercícios, não me dá 20 exercícios, me dá 5. A hora que eu concluir, me dá 5. A hora que eu concluir, me dá 5. Pode parecer uma besteira, tem um dado que mostra que isso faz diferença, né? Deixa ele escolher as tarefas que ele tem que fazer. Eu tenho que fazer a tarefa A, B e C. Por que eu preciso fazer A, B e C? Eu não posso fazer B, C, A? Eu não posso fazer C, B, A? Eu não posso fazer em outra ordem? Não deixa eu fazer em outra ordem, né? E também tem a alternativa de intercalar tarefas aversivas com atividades reforçadoras. Então por que eu preciso ficar 3 horas estudando? Eu estudo 50 minutos e jogo um videogame. Estudo 50 minutos, assisto um seriado. Se eu for fazendo desta maneira, 3 horas vão render muito mais do que 5. Você vai falar, ah, mas vai assistir um seriado, 20 minutos vou perder de tempo. Vai render mais. Testa que vai render mais. São algumas maneiras. Espero que responda um pouco a pergunta, mas elas não estão esgotadas. Tem vários jeitos para a gente ir testando com os alunos, com os clientes, de como diminuir essa aversividade. Interessante que em todas elas é possível trabalhar o conteúdo que tem que ser passado, curricular, né, trabalhar o que está previsto no currículo de uma forma mais agradável para a criança. Reforçadora, em termos práticos, vamos dizer que é algo mais agradável. Aversivo, algo que a criança busca evitar. Bom, você pode passar para outra parte dessa pergunta, acredito eu. Do adulto? Isso, do adulto. Tá. Então, o caso do adulto, ele também pode estar controlado por essas 4 funções. Muitas vezes esquiva de tarefa. Muitas vezes esquiva de tarefa. Então, quanto mais ele puder ter um trabalho, um estudo, uma atividade reforçadora, melhor. Né? Também, gente, intervenção comportamental não é mágica, né? Você não dispuser de algum reforçador ali, esquece. Não tem nada para fazer, né? Então, se tem alguma maneira de tornar esse trabalho mais reforçador, esse estudo mais reforçador, essa vida mais reforçadora, né? Então, muitas vezes ele está lá fazendo uma esquiva, está querendo acessar um objeto, vai procrastinando. Mas uma coisa que é muito importante no déficit de atenção adulta é você trabalhar com organização de tarefas, hierarquia de tarefas, metas concretas e realizáveis, né? Às vezes você pega casos em que a pessoa ela quer fazer em 1 ano uma coisa que leva 20, ou leva 5, né? Já vi casos de pessoas que elas têm várias agendas. Então elas têm agenda no iPhone, elas têm agenda de papel, elas têm Google Agenda, elas têm agenda no Outlook Express, né? Então vamos concentrar numa agenda só, vamos separar o que são atividades pessoais, de atividades de trabalho, de atividades acadêmicas. Vamos fazer uma hierarquia... Só de imaginar tanta... Oi? Só de imaginar tanta agenda, eu mesmo já fiquei hiperativo aqui. Cansei de ver isso, né? Então vamos separar as atividades em vida pessoal, vida... Vamos hierarquizar. O que leva mais tempo, é mais difícil, o que leva menos tempo. Vamos dar tanto hierarquia de importância quanto hierarquia de tempo e de dificuldade. Vamos planejar, esta semana eu vou fazer esta e esta. Porque você fica querendo fazer tudo ao mesmo tempo e não faz nada. Então, adulto é muito importante trabalhar com organização, com hierarquia, com planejamento, com escolha, comportamento de escolha o tempo todo, né? Isso às vezes aparece na criança também, você precisa trabalhar um repertório direto de organização, um repertório mais pró-estudo, né? Mas, em geral, a criança está mais lá naquelas 4 funções que eu disse.
né? Então é mais um problema da consequência do que do próprio repertório. E adulto também tem essas questões das funções, mas sem dúvida você tem que trabalhar o repertório. Espero que responda. Uhum. Ótima resposta, o pessoal está super elogiando aqui. Bom, você já falou um pouquinho disso, mas como são muitas perguntas a respeito, eu vou te pedir para falar novamente. É Tá? possível tratar o TDAH sem medicamento? Ó, então, eu vou ter que responder depende, né? Infelizmente é a resposta de psicólogo vagabundo, né? Depende, mas é depende mesmo, porque assim, alguns casos, sim, sem dúvida. Você trabalha com as questões de organização, você identifica as funções mantenedoras, se altera essas funções mantenedoras, trabalha com escolhas, trabalha com como vai fazer, vai caminhar bem. E você vai fazer a pessoa medicada ou não medicada. Se o nível de desatenção é absurdo, o nível de hiperatividade é absurdo, talvez você não consiga trabalhar essas coisas sem a medicação. Agora, às vezes, sem a medicação, você consegue fazer essas coisas e ter bons resultados. Então, às vezes você vai precisar da intervenção comportamental, às vezes a intervenção comportamental com remédio vai trazer um resultado melhor. Às vezes a intervenção comportamental sozinha dá conta. Eu não sei agora se a intervenção medicamentosa sozinha eu indicaria. Também vai ter o meu viés, que eu sou psicólogo, eu vou ter esse viés, é difícil falar de maneira neutra, né? Mas eu acho que vale, vou argumentar por quê, né? Para não ser só um achismo. Você está com remédio, você já está, então, a hiperatividade mais bem controlada, você está com a hiperatividade, com a sua atenção melhorada, então você tem a chance de aprender novos comportamentos numa intervenção comportamental bem feita. Talvez essa intervenção comportamental fortaleça alguns comportamentos a ponto de você suspender a Ritalina e esses comportamentos se manterem. Então, existe a possibilidade, sim, da pessoa fazer uma intervenção associada e depois não precisar do medicamento. E nem da terapia, melhor ainda, a ideia é essa, né? Todo cliente que eu recebo, a minha ideia é mandar ele embora o quanto antes possível. Quero que ele mude da melhor maneira, maior velocidade possível. Então, é possível, mas se a pessoa que está perguntando está pensando isso pro caso dela, ela vai ter que fazer uma avaliação do caso dela. Né? Uhum. Bom, a Fernanda Borgato está perguntando quais as comorbidades mais comuns em uma pessoa diagnosticada com TDAH. Comorbidades, transtorno de conduta, transtorno opositor, especialmente transtorno opositor. E às vezes depressão e ansiedade, mas fundamentalmente transtorno opositor. O Giovanni Santos está perguntando se é possível as famílias terem acesso a esses medicamentos, as famílias mais carentes terem acesso a esses medicamentos de forma gratuita. A Ritalina. Não sei. Não sei. Não sei dizer. Acredito que o governo brasileiro tem um programa que se chama Farmácia Cidadã, Farmácia Popular, varia um pouquinho de local para local. Aqui em São Paulo chama Farmácia Popular. Farmácia isso, Popular? É isso, Aqui em Minas é Farmácia Popular também. São medicamentos ou a preço muito baixo ou gratuitos. Às vezes o SUS de algumas cidades também tem farmácias que distribuem medicamentos gratuitos, mas para isso é necessário levar uma receita de um médico do SUS, poder solicitar esse medicamento, e não são todas as cidades que têm também. Uma terceira possibilidade é procurar a Secretaria de Saúde. Aqui em Patos, algumas famílias fazem isso. Patos de Minas é a cidade que eu moro, né? E a Secretaria de Saúde cede medicamentos, procura esses medicamentos para algumas dessas famílias. Não sei se isso poderia acontecer em todas as cidades também. Tem uma outra pergunta aqui do Pedro Luiz. Ele está perguntando se pessoas com TDAH geralmente têm um nível de inteligência e funcionamento cerebral superior à média da população. Nem superior, nem inferior. A questão do TDAH não tem nenhuma relação direta com capacidade cognitiva e intelectual. Você pode ter uma capacidade intelectual cognitiva excelente sendo TDAH, mediana sendo TDAH, abaixo da média sendo TDAH. Não tem relação direta. Até onde eu li, né? Até onde eu li. Eu tô falando aqui com um pouco de experiência que eu tenho. Não sou um grande especialista, mas até onde eu li, não. Bom, a gente tem uma lista de várias outras perguntas aqui, mas o nosso tempo está se esgotando.
Tá. Peço desculpas para as pessoas que não conseguiram ter a pergunta respondida, mas eu quero convidar o Jean para participar de um bate-papo rápido de uns 30 minutos, esses 30 minutos restantes, na página do Comportamento em Cena, a partir desse momento. Você topa, Jean? Topo. Eu fico na página do comportamento em cena desse evento mesmo aqui, né? Isso, no Tá evento bom. mesmo. Quem está lá no evento vai poder bater papo com ele Tá e bom. não sei se é possível tirar todas as dúvidas, mas algumas acredito que ele possa ajudar. Eu quero aproveitar para chamar a atenção também para o pessoal assistir hoje à noite, às 21 horas, o Boteco Behaviorista. Vai estar tratando sobre terapia Tá. sexual. A gente conta com a participação do Oswaldo Rodrigues e da Carla Zeglio, que são sócios do Instituto Paulista de Sexualidade, que vão falar aí das intervenções psicológicas, de como que você lida com os diversos transtornos sexuais. Posso contar com a participação de vocês assistindo? É isso aí. Agradeço a todos a participação. Pode Neto, falar, Jean. queria te agradecer aqui publicamente pelo convite, te parabenizar pelo trabalho aí de divulgação da análise do comportamento que você tem feito via Comportes e via outros meios aí. Quero agradecer para todo mundo que assistiu, então obrigado pela atenção, espero que tenha contribuído com alguma coisa. E a gente se vê agora um pouco textualmente na página lá, né? Eu agradeço você também, Jean, pela participação, pela disponibilidade em estar aqui com a gente e pelas excelentes respostas às nossas questões. Muito Obrigado. obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. E já já a gente está lá na página do Comportamento em Cena para bater um papo com vocês. Até mais. O próximo Comportamento em Cena é daqui 15 dias sobre drogadição. Nós vamos falar sobre prevenção e tratamento de usuários de drogas. Até mais, pessoal.